Olá, esse daqui é o B-Side A1 de uma nova geração de detectores de tensão em multímetros da B-Side. Ele faz detecção sem contato, ele identifica a fio fase, tem uma codificação por cores, ele muda para vermelho quando a tensão é perigosa e ele também faz medição de resistência. Pode suportar até 1000 volts, é categoria 2, e ideal para você que é eletricista residencial ou predial e para você que quer ter um aparelho simples, com um bom preço, levinho e funcional aí na sua casa. Vamos saber tudo sobre ele nesse vídeo. Esse então é o B-Side A1, ele é um detetor e multímetro, por isso ele tem dois modos de operação, que faz parte de uma nova geração de produtos aí que está sendo disponibilizada pela B-Side. Ele é um produto com tecnologia mais nova, ele é muito interessante e muito útil, principalmente para você que é eletricista profissional, residencial ou predial, e também você que é hobbyista, você que é amador, quer ter um bom instrumento aí para te ajudar no dia a dia, mexendo na eletricidade aí na sua residência. Bem, mas antes da gente entrar em detalhes sobre esse produto, gostaria de te lembrar que aí na descrição do vídeo você encontra várias informações, inclusive um link para a compra, caso te interesse. Esse link vai te levar para a loja oficial da B-Side lá no AliExpress, e lá você vai ver que não só você tem esse aparelho aqui, como vários outros muito interessantes, e a B-Side a gente conhece aí pela qualidade dos equipamentos, né? Também não esquece de deixar seu like nesse vídeo, deixe aí também seus comentários, as suas dúvidas, a gente sempre responde, e muito, mas muito importante mesmo, se você não for inscrito no canal, inscreva-se, é isso que nos dá o apoio para a gente continuar trazendo novidades todas as semanas. Bem, esse então, como a gente falou, é o B-Side A1, ele é um multímetro e detector de tensão. Aqui tem algumas informações, né, rapidamente das features dele, apesar que nós vamos mostrar todas, tá? Então não saia desse vídeo no meio, vá até o final, você vai ver que a gente vai mostrar aqui todas as funcionalidades, mas ele mede aí tensão alternada e contínua, mede frequência, mede resistência, tem alarme sonoro aí quando a tensão está alta, também mede continuidade por alarme sonoro. Ele tem a questão de identificar o fio vivo, ou seja, a fase em uma ligação. A gente vai mostrar isso aqui na prática como funciona, né? Termômetro, como a gente falou, tem uma lanterna, enfim, ele tem várias funcionalidades muito interessantes e você vai se surpreender com o preço dele, tá? Se você olhar agora na descrição do vídeo, no link que eu deixei aí, dá uma olhadinha lá na loja, você vai ver que o preço dele é muito bom aí comparado a outros multímetros ou outros instrumentos que não fazem nem metade do que ele faz, né? Então tá ele aqui, ele é pequeno, essa é uma outra vantagem, né? Ele é feito para você trabalhar com ele em uma mão. Você viu aí na abertura do vídeo, eu fui na caixa de distribuição, né, fiz algumas medições ali de tensão sem contato, então você percebeu que ele troca a cor, né, ele tem essa tela aqui de 2.2 polegadas, ele tem a cor, normalmente ela fica não iluminada, mas se você colocar, por exemplo, e detectar a tensão e ele perceber que essa tensão está em um nível perigoso, ele pisca em vermelho, então é bem visível, fica bem visível para você saber o que está acontecendo. Você não precisa ler o número, você vê que está vermelho, você já sabe que tem ali uma tensão que pode ser perigosa, né? Bom, ele vem também com as ponteiras, né? Ele tem aqui o encaixe das ponteiras para as medições, né, de tensão, resistência e tudo mais. Ele vem com uma chave Phillips pequenininha para você poder trocar as baterias. E aqui o manual, a documentação dele. Ele tem o manual em chinês e em inglês também, a gente já vai dar uma olhadinha. Bem, o que nós temos no manual, né? Aqui um certificado de garantia. Como eu falei, os produtos da B-Side eu já conheço há algum tempo, são produtos aí de bastante qualidade. Então aqui nós temos a parte então em inglês, ele é um detector e multímetro. Aqui, claro, né, as recomendações. Notem o seguinte, né? Ele é categoria
2 até 600 volts, categoria 3 até 300 volts e categoria 1 até 1000 volts, como está na descrição dele. Então ele é bem apropriado aí para uso residencial, predial, sem problema algum. Ok? Bom, aqui a gente tem algumas informações dos componentes que nós temos nele. Nós temos ali em cima o detector, né, que essa pontinha aqui, que serve tanto para você colocar nas tomadas padrão americano, ele entra, né, porque ele é assim fininho. Nas brasileiras, se ela estiver mais próxima, você também consegue entrar, mas ele também detecta a tensão sem contato, né? Então você consegue, sem contato, saber se está energizado, se está com uma tensão perigosa ali, facilmente, né? O display, como a gente falou, 2.2 polegadas, a gente tem um botão de power, nós temos aqui um botão que coloca ele no V-Alert, que é o alerta de voltagem e temperatura, modo de temperatura e alerta de voltagem. Nós temos aqui um botão de seleção manual e nós temos aqui embaixo, né, como a gente falou, as conexões, né? E ele tem aqui a simbologia toda que tem lá no display dele. Então vai desde ele indicar que está medindo tensão em corrente contínua alternada, a continuidade. Ele avisa quando a bateria, né, na verdade ele usa 2 pilhas, quando as pilhas estiverem fracas. Ele tem aqui uma série, né, de outras informações aqui para medição, né? E aqui nós temos informação do range dele, o que ele pode medir, até 500 volts, tanto alternada como contínua. A parte aqui de resistência, vai a precisão dele, né, a partir de 1 ohm, ele vai até o nível de mega ohms. Qualquer resistência abaixo de 30 ohms ele indica como continuidade. Isso facilita porque o modo de continuidade é automático, mas pode trazer problemas. Se você precisar ler uma resistência abaixo de 30, ele não vai ler, ele vai indicar continuidade. Então, você vai precisar talvez de um multímetro para eletrônica para isso, né? Aqui algumas ilustrações da operação dele. Então, a detecção, né? Ele tem modo automático, que facilita muito também a operação, tá? Então é bem fácil de utilizar. Vamos mostrar na prática, né? Você já viu algumas imagens, como eu disse na abertura, onde nós fomos no quadro de distribuição e vimos ali a detecção de tensão sem contato, né? Vamos colocar as 2 pilhas nele. Ele não vem com pilhas, né? São pilhas comuns. Aqui está o parafusinho. Então são 2 pilhas tipo palito, né? Aqui dentro nós temos a indicação das pilhas, essa nessa posição, a outra ao contrário. Então é sempre importante, né, observar as indicações para não ligar ele invertido. Vamos só ver se ele está funcionando. Aqui está. Para ligar, vocês viram que eu pressionei o botão de ligar. Para desligar, eu seguro um pouquinho, ele desliga. Vamos fechar. É de certa forma interessante utilizar pilhas comuns, né? Porque você tem facilidade para trocar quando necessário, né? Como nós vimos no manual, quando as pilhas chegarem a um nível baixo, ele vai avisar. Bom, tá aqui, temos esse selinho de proteção, tirar para evitar reflexo, né? E tá aí, tá vivo. Aqui ele está no modo automático. Vejam que ele já indica a temperatura ambiente aqui, 23,9 graus. E ele está no automático. Então, se eu colocar as ponteiras agora e sair medindo, ele vai identificar o que eu estou medindo. Se é resistência, se é tensão, né? Inclusive, eu vou já soltar aqui as ponteiras. As ponteiras têm uma qualidade boa, viu? Estou sentindo o fio aqui. Ele é um fio de boa qualidade. Não é aquele fio super rígido, né, que você vê em multímetros aí, geralmente de custo mais baixo. O custo dele, como eu falei, você vai se impressionar. Tudo que ele faz, como eu disse, assista aí o vídeo até o fim, a gente vai mostrar todas as funcionalidades dele. Você vai se impressionar com o custo. O custo dele é muito baixo em relação a outros que fazem a mesma coisa, né? Bom, a primeira função que nós vamos ver é o alerta de tensão sem contato, né? Aqui nós podemos, por esse botão, acionar esse alerta e nós vemos também que ele tem a marca de um termômetro. O que significa esse termômetro aqui? Se eu segurar o botão, vejam que ele mudou aqui a temperatura para graus Fahrenheit. E se eu segurar novamente, volta aqui para os graus Celsius. Ele está subindo um pouco a temperatura, provavelmente porque eu estou segurando ele na mão, né? Então ele está detectando uma temperatura um pouco maior do que quando eu tirei da caixa. Agora, se eu der um toque rápido no botão, ele vai aqui para o LO. O que é LO? Significa a medida de tensão sem contato
com baixa sensibilidade e aqui alta sensibilidade. Na alta sensibilidade ele já indica a partir de 6 volts, tá? 6, meia dúzia. Então ele é bem sensível. E na baixa, aqui, né? Na baixa sensibilidade, ele vai indicar a partir de 90 volts, sempre com um limite de 1000 volts. Legal, né? Vamos colocar na alta aqui só pra gente ver. Aqui eu tenho os meus 127 aqui em casa, olha aí. E vejam que essa barrinha, ela aumenta conforme, ó. E na alta sensibilidade ele já capta de longe, né? Olha que bacana. Vamos reduzir a sensibilidade aqui e colocar na baixa para ver. Olha, continua sensível nesse lado do fio e nesse lado não. Por quê? Provavelmente porque eu estou com a fase desse lado passando aqui, né? Esse fio é um fio quadrado. Então, provavelmente, né? Vamos até colocar na posição certa. Não sei se é possível ver pela câmera. Eu tenho aqui o terra, né? Desse lado fase, desse lado neutro, pelo padrão brasileiro. Então a fase deve estar passando, agora que ele está nessa posição aqui, desse lado aqui, né? Vamos ver se é verdade. Olha aí. Ele consegue, né, identificar mesmo na baixa, e aqui desse lado não, na baixa sensibilidade, que a fase está passando desse lado. Olha que bacana. Isso aqui é muito legal também, principalmente se usar, né, o alto, para identificar a interrupção do fio. Imagina que esse fio está quebrado a partir de um certo ponto. Então eu vou andando com isso aqui e a partir do ponto que ele estiver quebrado, eu vou ter essa interrupção da detecção, né? Então eu consigo identificar a quebra no fio, o que é muito útil, né, em diversas situações aí no dia a dia. Às vezes você não sabe se você tem lá um abajur, ele apagou, aí você olha, tá tudo aparentemente normal, a lâmpada tá boa, tá tudo bom, mas a eletricidade está interrompida em algum ponto, então você consegue identificar se o fio está com problema, se é o interruptor no meio do cordão que está com problema, né? Você tem várias formas de identificar, né? O que mais que eu tenho aqui, né? Por exemplo, se eu voltar aqui para o alto, né, e colocar as ponteiras, eu posso fazer, por exemplo, uma medição de tensão aqui, né? Então vou tirar a proteção, né? Aqui que é para eletrônica, normalmente você fica com apenas uma pequena parte ali da agulha descoberta, né? E vamos fazer aqui uma primeira medição aqui usando esse mesmo... Ah, e outra coisa. Por exemplo, aqui ele está apagado, né? Mas se eu segurar essa parte que tem a lanterna aqui, ó, eu consigo deixar ele iluminado o tempo todo e acendo a lanterna. Olha que útil isso, né? Então ele está iluminado aqui. Eu não sei o que é melhor para aparecer na câmera, né? A gente depois descobre, mas olha aí. Ele está mostrando aqui 129.4 e ele mostra em vermelho. Por que ele mostra em vermelho? Deixa eu apagar a luz aqui. Mesmo com a luz apagada, ó, ele mostra em vermelho. Então, ó, vou soltar, veja, apagou a luz, né? E por que ele mostra em vermelho? Porque 129 volts, 129.4 que eu estou agora, é uma tensão perigosa. Um choque de 129, ele pode ser prejudicial à saúde e até fatal, dependendo das condições. E aqui eu tenho, olha, 60 Hz, então ele já me traz automaticamente a frequência da rede. Olha que bacana. Muito legal, né? Então, muito bacana. E eu estou no automático, né? Ele pegou automaticamente aqui os 129 volts, tensão alternada. E se eu mudar para uma pilha aqui, né? Pegar aqui uma bateria, uma pilha de 1,5 volt, eu estou no automático ainda. Olha lá, ele mede 1,64. Deixa eu segurar aqui para... Não sei se a câmera está conseguindo pegar o visor dele por causa da iluminação. Olha, 1,54 volts. Ele foi no automático, ou seja, eu consegui mudar de corrente alternada para contínua sem precisar fazer nada, porque ele está no modo automático. Agora, eu tenho o modo manual? Tenho, nesse botão de seleção, né? Então, ele está no automático. Eu posso ir para o live, é muito interessante, a gente já vai mostrar. O live identifica a fase. A gente já vai mostrar. Eu tenho aqui, né, a medida de resistência, né, na casa, né, na faixa de mega ohms, aqui de ohms, e eu tenho aqui a tensão. A tensão primeiro contínua e depois alternada. Então eu posso selecionar manualmente ou posso deixar no automático. Então por esse botão eu vou navegando, né? Ele é um botão de seleção e é o botão de luz, né, de lanterna. Pelo live, pelo
pela medida de resistência na faixa de mega-ohms, pela medida de resistência em ohms, pela tensão contínua, tensão alternada, e ele volta para o automático. Nós vimos que no automático ele foi muito bem na parte de tensão, ele identificou tensão contínua e tensão alternada sozinho, né, facilmente. Não precisei fazer nada. Falando em tensão contínua, vamos dar uma olhadinha também. Essa aqui é uma bateria 18350, ela é uma bateria de 3.7 volts. Vamos ver também aqui como é que ele está medindo isso, né? Ela está bem carregada, né? Então, normalmente as baterias, quando bem carregadas, elas têm um valor um pouco acima do nominal delas, né? Então é exatamente isso, está marcando 3.88 volts, corrente contínua, tá? Essa não é uma tensão perigosa, 3.7 volts, então ele não acende, né? E se eu tiver com a iluminação aqui ligada e eu fizer isso, ele vai manter no verde, né? Diferente do que a gente viu ao colocar, né? De novo, né? Colocar aqui numa tomada. Aí, ele já vai para a faixa vermelha, né? Que ele consegue medir aqui a tomada. Ele identifica os 129 volts, que aliás está alto, porque o padrão aqui é 127, né? Então ele vai para o vermelho, ele sai do verde e vai para o vermelho. Então essa parte aqui de iluminação é bem legal, né? Ajuda bastante. E, como eu falei, né? O fato dele trocar a cor sozinho é uma beleza, né? Porque você está, assim, olhando, né? Se tem energia em algum lugar ou não, por exemplo. Acabei mudando aqui a temperatura porque eu segurei o botão. Mas se eu estou aqui na alta sensibilidade, né? Vendo onde tem energia, rapidamente você vai ver, olha, ele está piscando vermelho, opa, esse fio está vivo e está com uma tensão perigosa. E vejam que à distância ele já identifica que há tensão naquele local. Ou seja, isso é muito bom, né? Muito útil. Eu não preciso das ponteiras para fazer isso, como a gente viu, né? Ponteiras para medição aí da tensão contínua, da tensão alternada, da frequência da rede na tensão alternada também. Eu queria fazer mais alguns testes com tensão contínua. Esse é um aparelho de referência que eu uso muito, né? O que ele tem? Ele tem aqui um chip, né? Na verdade, um circuitinho que me dá tensão contínua de alta precisão, de 2,5, 5, 7,5 e 10 volts, tensão contínua, né? Então, a gente pode aqui ter uma ideia da precisão dele na medição, né? Então, multímetros com sensibilidade maior ou uma melhor precisão, né? Vão trazer valores mais interessantes. Olha, exatamente 2,5, agora 2,51, né? Conforme eu mexo aqui o fio muda um pouquinho a resistência. Vou mudar para 5. Agora sim. 5 volts também. 5,01. Precisão dele muito boa, tá? Mais uma vez 7,5, 7,51 e 10,01. Então vejam que ele está com uma diferença muito pequena, né? De 0,1 volt aqui em 10. Vamos fazer o seguinte, eu vou tirar ele do alto, eu vou colocar ele na tensão contínua normal aqui, né? Tá aqui, tensão contínua. Olha, vamos ver se dá diferença na precisão. Aparentemente não. 10 redondo, tanto no automático como aqui selecionando manualmente, ele fica entre 10 e 10,01, ou seja, uma precisão realmente muito boa. Então é um aparelho aí com uma boa precisão, pelo que a gente pôde observar até agora. Ele tem também a parte de resistências, né? Eu também já mostrei em vários outros vídeos esse meu dispositivo de medição de resistências. Eu tenho aqui resistência que vai de 10 até 100K, são resistores aí de alta precisão com aferição. Esses números que estão na etiqueta são da aferição. O de 10, provavelmente, ele vai dar continuidade, né? Então vamos mudar aqui, ó, vou selecionar para a parte de resistência aqui, ó. Então vamos pegar o de 10 ohms, provavelmente ele vai dar continuidade, mas às vezes ele também consegue, além de dar continuidade, medir, né? Vamos ver se isso
É verdade. Então ele apita dando continuidade, mas ele não mede. Por quê? Como diz no manual dele, abaixo de 30 ele dá continuidade, que é exatamente isso aqui, né? Então resistências baixas, abaixo de 30 ele dá continuidade. Então de 10 ele não mede. Vamos ao de 100. A resistência de 100 ohms, ele está dando uma diferença aí interessante, né? 15 em 100, ou seja, 15% aí de desvio. Vamos ver aqui a de 1000. Pode ser que ele esteja muito na beirada da faixa dele, né? A de 1000 ele já está bem mais preciso, ó. Está dando 9 entre 1000, então seria 0,9%, né, de erro. Então é isso mesmo, né? A faixa boa dele, ó, para resistores mais normais. Agora ele saiu da faixa, por quê? Porque eu estou num de 10.000, né? Essa primeira faixa até 1000. Vamos mudar para a faixa de mega, ou na de alto mesmo, né? Para deixar no alto. Ó, no alto ele já mediu aqui, ó, kilo ohms, 9,97 K ohms, que é 10.000 ohms. Então ele está muito preciso. Aqui ele está dando uma diferença, ó, agora 998, uma diferença de 0,2 em 10.000. E o de 100.000, que na verdade é 99,9, aqui ele está dando 99,6 também, uma diferença muito pequena. Então, onde ele deu mais diferença foi na de 100. Vamos colocar no alto aqui. Realmente a de 100 ohms, olha, ele está dando aqui uma diferença grande. Na faixa agora de 13%. Por quê? Provavelmente está muito na beirada da faixa de precisão dele, né? A faixa dele deve ser ali na casa próxima aos 1000 ohms, onde ele já começou a ter uma boa precisão, né? Bem, essa foi então a medida de resistências, muito boa. Nós vimos que a precisão dele cai abaixo dos 100 ohms, mas no geral uma medição muito boa. Nós vimos também já a parte de corrente alternada, corrente contínua, também com uma excelente precisão, e vamos agora mostrar a identificação do live, né? Nós já passamos praticamente por todas as funções dele, né? Mas ele pode ser muito útil em que situação? Imagina o seguinte, você está abrindo ali uma tomada ou um interruptor, e a gente falou isso aqui já em alguns vídeos, né? Você abre o interruptor, tem 2 fios ali, daí você vai instalar um dispositivo de automação. Eu preciso saber qual é a fase e qual é o retorno da lâmpada. Como eu vou saber isso? Por exemplo, com esse aparelho aqui. Vamos mostrar como então na sequência. Bem, nesse caso aqui está fácil, que eu tenho um fio vermelho, que é o fase, e tenho o branco, que é o retorno da lâmpada. Então eu tenho aqui, né, funcionando. Mas olha que interessante, se eu usar a própria função de detecção de tensão sem contato no fio vermelho, ele indica que aí tem tensão aqui, né? No fio azul, não tem. Então o vermelho, ó, no vermelho eu tenho, no azul não, e no retorno da lâmpada aqui, não. A lâmpada, inclusive, ó, eu posso perceber aqui, preciso separar bem do fio vermelho ali, que ela não está energizada. No momento que eu ligo, aí eu posso ter a fase chegando por aqui e aqui também, ó, bem mais fraco, né? Aqui a saída, né? O retorno, você vê que está mais fraco do que esse lado aqui. Bacana, né? Então eu consigo identificar. Agora, se eu desmonto aqui um interruptor e vamos imaginar que os fios são da mesma cor, eu não tenho aqui nenhum tipo de identificação desses fios, né? Eu posso tanto usar esse modo aqui para identificar, eu estou colocando nesse fio nada, estou colocando agora no vermelho aí. Então se eu tivesse aqui, né, fios da mesma cor sem identificação, fica fácil eu saber que esse aqui é o que traz a fase e que o branco, né, deixa eu pegar com a outra mão para ficar mais fácil, o branco é o retorno, porque ele não está energizado. Se eu ligar a lâmpada, os dois agora estão energizados, porque eu fechei o circuito, né? Bem, eu posso utilizar também a função live. O live eu seleciono aqui, live indica vivo, fio vivo, né? O ideal para a gente trabalhar com live é a gente utilizar a ponteira. Então vou colocar aqui a ponteira vermelha e a preta. E a gente vai observar o seguinte. Quando eu trago aqui essa ponteira, coloco no fio fase, ele indica que é a fase live. Legal, né? Se eu colocar na outra aqui,
Não indica. Mesma coisa numa tomada, né? Se eu pegar aqui novamente uma tomada e colocar desse lado, não é, desse lado é. Então eu sei que a fase é essa daqui. Ou seja, eu consigo identificar utilizando a leitura sem contato, né? Que é aquela primeira que a gente mostrou, mas se os fios estão muito juntos, se o cabo é torcido, muitas vezes você tem um cabo torcido, você não consegue identificar, mesmo aqui, né? Você vai abrir a tomada, quero saber qual é o retorno, qual é a minha fase, se são fios da mesma cor, se eles estão muito juntos ali, você não consegue naquele esquema de sem contato, então você tem que fazer utilizando a ponteira, né? Então eu sei que a fase é essa. Se eu ligar a luz, o que vai acontecer? Da mesma forma que a gente mostrou, eu tenho fase aqui e tenho fase aqui. Por quê? Porque o interruptor fechou o circuito, né? Fase, fase. Bacana, né? Muito legal mesmo, né? E olha, que é um instrumento pequenininho, bem funcional e preço muito bom. Dá uma olhadinha ali no link que eu deixei aí no vídeo, mais uma vez. Bem, isso então que eu queria mostrar nesse vídeo, o B-Side A1, esse instrumento aqui com um design, né, bonito, um tamanho muito fácil de utilizar, feito para você segurar na mão, muito prático. Você que vai fazer manutenção elétrica e precisa, a princípio, só saber se você tem energia ou não nos pontos, se tem risco ali de você mexer, você pode andar com ele sem as ponteiras, ele cabe facilmente aí no seu bolso, né? É um dispositivo, mesmo com as baterias, com as pilhas, né, ele está muito levinho aqui, muito fácil de ser transportado. E, como eu falei, um design bonito com um preço bem legal, né? A gente viu, no geral, uma conclusão que ele é bem preciso na parte de tensão, parte de resistência abaixo de 100 ohms, a gente viu que ele tem uma precisão meio ruim, mas funciona muito bem em continuidade, funciona muito bem a detecção de fase, o live, funciona muito bem a detecção de tensão sem contato, tanto com sensibilidade alta como sensibilidade baixa. Realmente um produto muito interessante. Não esquece então de dar uma olhadinha aí na descrição do vídeo, você tem mais informações, o link para a loja oficial da B-Side, você vai ver esse produto e outros produtos muito interessantes da marca. Não esquece também de deixar seu like nesse vídeo, deixa aí seus comentários, as suas dúvidas, a gente sempre responde. E muito importante, se você não for inscrito no canal, inscreva-se. Esse é o apoio que nós precisamos de você para continuar trazendo novidades todas as semanas. A sua inscrição não custa nada para você, nos ajuda muito. E você também pode, opcionalmente, ligar ali o sininho, né? Ligar as notificações e você será informado quando a gente publicar vídeos novos. Muito obrigado e até um próximo vídeo.